Shalom, ou se você preferir, a graça e a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 1. Iremos ler do versículo 18 ao 32. Vamos lá. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. O que acontece? O apóstolo Paulo, primeiramente nós precisamos saber onde o apóstolo Paulo estava quando ele escreveu essa carta e para quem ele escreveu essa carta. A carta é intitulada aos Romanos, mas o apóstolo Paulo escreveu essa carta estando em Corinto, uma cidade grega. E a cidade de Corinto vivia uma perversidade nos atos morais, vivia na imoralidade sexual, vivia em coisas abomináveis, cultos à idolatria, transformando o corpo em objeto sexual e assim fazendo desagradando a Deus. Só que o apóstolo Paulo também conhecia a conduta dos romanos também, que também tinha também essa mesma prática de partilhar o corpo, homem com homem, mulher com mulher, em oferecimento a culto à deusa Afrodite, a deusa dos gregos, mas também os romanos também tinham também aceitação de outros deuses. E o apóstolo Paulo ele fala, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Deter a verdade em injustiça refere-se a quê? Sabemos que Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Deter a verdade de Deus é deter as condutas de Jesus Cristo. É falar, não, eu não quero viver igual a Jesus Cristo, fugindo do pecado. Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele se entregou na cruz do Calvário por mim, mas eu vou viver do meu modo que eu quero. Eu quero me relacionar com quem eu quiser, eu quero viver do jeito que eu quiser, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Isso é transformar a verdade em injustiça. E Deus fala aqui, através do Espírito Santo, pela vida do apóstolo Paulo, que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, porque eles detêm a verdade, eles negam Jesus Cristo, eles até aceitam, até creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, creem que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, eles creem que Jesus Cristo morreu pelo pecado de toda a humanidade, porém eles negam isso com as práticas deles. E nós não devemos praticar algo que negue o que Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo morreu por nós, então, porém, nós temos que honrar esse sacrifício dele. E olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 19. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Como que Deus se manifestou a nós? Através do seu Filho Jesus Cristo. Como é que nós conhecemos a Deus? Conhecendo Jesus Cristo. Conhecendo as características de Jesus Cristo, praticando em nós, nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos aquilo que agrada a Deus. Nós conhecemos aquilo que devemos praticar. Versículo 20. Porque as coisas invisíveis desta criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 22. Professando-se ser sábios, porém, tornando-se loucos. Versículo 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Versículo 24. Portanto, Deus também os entregou à imundícia por meio das luxúrias dos seus próprios corações,
para desonrarem os seus próprios corpos entre si. Versículo 25. Os quais mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, o que é abençoado para sempre. Amém. Olha só, o apóstolo Paulo está falando. As pessoas estão pervertendo a criação, aquilo que Deus fez santo, puro. As pessoas, desde Gênesis, desde o Éden, perverteu, rejeitou a verdade. Deus falou para Adão: se você comer, certamente morrerás. Ele foi lá, por indução de Eva, comeu, certamente morreu. A verdade era que morreria, comeu, morreu, rejeitou a verdade. Hoje as pessoas rejeitam a verdade de uma tal forma. Nós não devemos rejeitar a verdade. A verdade é, temos que viver longe do pecado. Temos que manter nosso corpo em santidade. Honrar aquilo que Deus fez em nós. Honrar aquilo que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós? Entregou Jesus Cristo para pagar nossos pecados. Então nós não devemos mais cometer pecados. Não devemos mais viver na prática do pecado. Temos que viver de uma forma que agrada a Deus. Versículo 26. Por esta causa Deus os entregou às afeições vis, porque até as mulheres mudaram ao uso natural, do que é contrário à natureza. Versículo 27. E semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, e recebendo em si mesmo recompensa de acordo com seu erro. Versículo 28. E como eles não se importam em reter a Deus em seu conhecimento, Deus os entregou uma mente reprovada, para fazerem estas coisas que não convém. Versículo 29. Estando cheios de toda a imundícia e fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contendas, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais. Versículo 31. Sim, sem entendimentos, infiéis nos pactos, sem afeição naturais, implacáveis, sem piedades. Versículo 32. Os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignas de morte, não somente as fazem, mas também têm prazer nelas que fazem. Nós não devemos ter prazer nas coisas que são abomináveis a Deus. Temos que rejeitar, temos que negar e viver de forma que agrada a Deus. Se você estiver na prática errada, abandone, se arrependa, antes que seja tarde demais, porque naquele dia vai ser julgado tudo nossas práticas que nós fazemos, tudo que nós fazemos com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso coração. Se arrependa enquanto dá tempo. Cristo está voltando, se arrependa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dai a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti te abençoe e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus te abençoe.